Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, é um prazer imenso ter vocês aqui mais uma vez comigo nesse canal, sejam bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, tá? Para você receber notificações quando eu lançar vídeos novos. E é importante vocês deixarem o like, né? Para ajudar no engajamento dos vídeos, né? E para ajudar também no engajamento do canal, conto com a colaboração de todo mundo. Então, meus amigos, hoje eu quero fazer uma discussão, hoje eu quero promover uma discussão e uma conversa interessante aqui, tá? Quero conversar com vocês um pouco sobre essa matéria da Tecmundo, é uma matéria de 2015, tá? Mó tempão já, mas eu vou deixar o link na descrição porque ela aborda um assunto aqui interessante, que diz o seguinte, ó, NASA explica como proteger os astronautas da radiação nas missões a Marte. Bom, então, o intuito principal da exploração espacial no momento está sendo levar o homem para Marte, né? É o que eles mais almejam no momento, né? Não vou discutir se é possível ou não, não vou discutir se isso é verdade ou não, não é a discussão do vídeo, tá? O assunto principal, o que eu quero bater na tecla aqui é sobre os perigos da exploração espacial. É isso que eu quero conversar com vocês, galera, porque há sim um grande perigo para se explorar, né, o que eles chamam de espaço, certo? Que são as grandes altitudes aí para cima, certo? Pois bem, então eles vão explicar aqui como proteger esses astronautas, né, dessa radiação, porque realmente há um nível de radiação, há um alto índice de radiação em determinadas camadas da atmosfera mais acima, né? São camadas que a gente não vê, né, daqui do solo, certo? Porque a gente está sob influência da troposfera, que em tese é a camada mais grossa e mais densa da atmosfera. Então ela fica embaixo. Então as camadas menos densas ficam em cima, comprovando que a densidade e flutuabilidade, certo? Pois bem, mas enfim. Então tá aqui. O que é a radiação espacial? Pois bem, meus amigos, a gente vai conversar um pouco sobre essa questão e a gente vai, né, levantar um raciocínio aqui. Eu quero questionar isso aqui, né, e usar como pano de fundo a missão Apollo 11, né, que foi a ida do homem à Lua em tese. E a gente vai entender algumas questões interessantes, certo? E meus amigos, a gente não pode negar que realmente há um grande perigo em explorar o espaço, o dito espaço. Por quê? Porque o espaço ele possui um alto índice de radiação. Quanto mais exposto você fica à radiação, isso pode prejudicar suas células, seu DNA, tá entendendo? E você pode consequentemente ter um câncer, tá entendendo? Então é bastante importante a gente saber das consequências, tá entendendo? Antes, né, da gente se expor a fazer uma viagem desse tipo, uma exploração desse tipo, né, que é uma coisa complexa, que exige mais, vamos dizer assim, exige planejamento, exige logística, né, exige preparação, exige toda uma série de coisas, de recursos e equipamentos específicos para fazer esse tipo de coisa, certo? E isso as agências espaciais bancam, né, e isso elas têm em mãos, certo? Né? Ou seja, as agências espaciais elas têm esses recursos necessários em mãos, certo? Então, de acordo com a agência espacial, basicamente a radiação espacial consiste em partículas subatômicas que são carregadas energeticamente e podem atravessar a pele e danificar células e afetar o DNA. O problema é que os danos provocados podem resultar em um maior risco de desenvolvimento de cânceres ao longo da vida. Ou seja, da mesma forma que um piloto de avião. O cara que tem essa profissão, vocês podem ver que ele está muito exposto à radiação. Por quê? Porque o avião, né, ele está exposto à radiação, certo? Porque o avião, ele chega quase na estratosfera. A essa altitude você já tem sim um nível de radiação já. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? E vocês podem ver que muitos pilotos de avião, eles desenvolvem câncer, tá entendendo? Muitos deles, a probabilidade de um piloto de avião desenvolver câncer é muito grande, tá? E vocês podem pesquisar sobre isso, tá? Então é inegável que há um grande perigo para a saúde humana, certo? Pois bem, então, além disso, no caso de que a exposição durante a missão seja muito alta, né, os astronautas podem sofrer de intoxicação aguda pela radiação, resultando em sintomas como náusea, distúrbios gastrointestinais, tonturas, dores de cabeça, perda de consciência, problemas neurológicos e até a morte, né? Pois bem, então a gente sabe que a missão Apollo 11 ela durou cerca de 2 horas, né? Mas ali os astronautas em tese estavam protegidos com uma roupa
que em tese tinha uma grande quantidade de chumbo, né, pelo que o pessoal diz, né, é o que o pessoal diz, né. Mas eu acho curioso, por que que em 1969 eles usaram essa tecnologia extraordinária para levar o homem para a Lua, para manter os caras vivos lá naquela radiação e trazê-los para a Terra, trazer os caras bem para a Terra em segurança. Os caras não desenvolveram câncer, não desenvolveram nenhum desses sintomas aqui. Os caras, inclusive, foram dar entrevistas normalmente, né? Nenhum deles reclamou de nada, de ter sentido nada disso aqui, né? E engraçado, uma tecnologia extraordinária como essa, por que que eles não pegam essa tecnologia extraordinária e por que que eles não pegaram e emprestaram pro pessoal que morreu na usina lá do desastre de Chernobyl? É uma pergunta que eu faço, porque se é uma tecnologia extraordinária, deveria ser usado também para esse tipo de situação. Por que que essas tecnologias absurdas só são usadas para explorar o espaço? Uma pergunta que eu faço. Então, a Lua, ela tá a 384 mil quilômetros da Terra, né? Segundo o modelo heliocêntrico. A Lua, ela tem muita radiação, né? Porque estudos recentes estão confirmando isso e a gente já viu, porque eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Então, os caras foram expostos a 2 horas a um nível de radiação absurda no vácuo do espaço, né? Em tese na Lua, né? Que tem um nível de gravidade bem menor que aqui. Ou seja, numa época onde nem tinha tecnologia, 1969, como foi possível fazer uma roupa tão extraordinária, produzir uma tecnologia tão extraordinária para fazer esse feito? Então, meus amigos, a pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte: de 0 a 100, qual é a probabilidade dessa missão ter acontecido? De 0 a 100. É uma pergunta para vocês pensarem aí. Pensem numa resposta aí e coloquem nos comentários. De 0 a 100, qual foi a probabilidade do homem ter ido para a Lua? Né? Uma pergunta, né? Bom, então aqui vai falar sobre os raios galácticos, né? E diz o seguinte, ó: a outra fonte de radiação são os raios cósmicos. E esses sim apresentam mais desafios. Eles consistem em partículas altamente energéticas provenientes de outras estrelas presentes na Via Láctea e até de outras galáxias, e que, além de viajarem próximo à velocidade da luz, são extremamente penetrantes. Os raios cósmicos podem afetar a estrutura das superfícies que elas atingem, presta atenção, permitindo que um grande fluxo de partículas atômicas atravesse as paredes metálicas de espaçonaves, veículos, ambientes e até as roupas dos astronautas. Olha só, presta atenção. E esse tipo de radiação, conhecido como radiação secundária, pode alcançar níveis bem perigosos. Então, meus amigos, esse conteúdo aqui, o que ele está nos sugerindo? O que ele está nos mostrando? Esse conteúdo está nos mostrando que não pode ter havido nenhuma possibilidade do homem ter pisado na Lua em 1969. Sabe por que eu digo isso? Porque antes da missão Apollo 11 ter acontecido, tiveram cientistas, houveram engenheiros, né, questionadores que eles percebiam que muitas das tentativas da NASA de enviar foguete para o espaço, muitas dessas tentativas, eram fracassadas, eram falhas. Então, se os caras não conseguiam nem muitas das vezes colocar um foguete para subir em determinadas altitudes, quem dirá que naquela época os caras conseguiriam mandar o homem para a Lua? Tá entendendo? Que tá a 384 mil quilômetros de distância num módulo lunar que parece mais uma lata velha, coberto por papel alumínio. Tipo assim, isso em tese levou o homem para a Lua nesse nível de radiação perigosíssimo. Não, sério, galera, isso faz sentido para vocês, galera? Vocês conseguem ver lógica nisso daqui? Eu, sinceramente, sabe o que eu penso? Vendo essas coisas? Que essas coisas que eles vendem para as massas como realidade, para mim isso é um insulto. Isso é um insulto à inteligência do povão. Isso é um insulto à nossa inteligência. Porque a gente tendo conhecimento que essa radiação secundária pode atravessar paredes metálicas de espaçonaves e de roupas de astronautas, então a gente tendo conhecimento disso, qual a garantia que a gente pode ter que o homem realmente pisou na Lua em 1969? Se a exploração espacial já é difícil hoje, com o nível tecnológico que tem hoje, quem dirá naquela época, filho, que não tinha quase nenhuma tecnologia para se fazer esse tipo de feito? Então vocês percebem? Então é o que eu falo. Eu tenho super dificuldade de crer na ida do homem à Lua. Para mim você tem que ter fé para crer na ida do homem à Lua. Tá entendendo? Se você acredita, olha, eu respeito a sua liberdade de crer.
Agora, você querer me obrigar a crer nisso daqui, sem haver nenhuma evidência e sem você poder me provar, tipo assim, desculpa, não tem por que eu acreditar, percebe? Bom, então aqui a gente tem as camadas atmosféricas, a gente tem a troposfera, certo? A gente tem a estratosfera, mesosfera, termosfera e a última camada é a exosfera. Meus amigos, vocês concordam comigo que para o homem ter ido à Lua, para os caras terem mandado o homem à Lua, né? Para essa missão ter sido bem sucedida, vocês concordam comigo que para isso ter acontecido eles teriam que atravessar todas essas camadas atmosféricas? Concorda comigo? Questão de lógica, certo? Para eles irem para a Lua, eles teriam que atravessar as camadas atmosféricas. Por quê? Porque a Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Vocês podem ver que a exosfera, que é a maior camada, a camada mais alta da atmosfera, a última camada, ela está a 190 mil quilômetros de distância. Então, eles teriam que ter passado de todas essas camadas atmosféricas e deveriam ter passado do cinturão de Van Allen, porque em 1958 eles descobriram o cinturão de Van Allen, né? Pois é, o James Van Allen, o cientista, descobriu, então, portanto, o anel recebeu o nome em homenagem a ele. Então, eles sabendo que existe um cinturão de Van Allen, sabendo que essas camadas atmosféricas, elas têm variação de pressão, temperatura e de densidade, então eles já devem estar cientes, eles já devem estar plenamente cientes que eles vão enfrentar muitos desafios e muitas impossibilidades pela frente para poder explorar o espaço, né? Ou para poder ir para a Lua, né? Ou para poder ir para Marte. Então eles sabem que eles têm uma barreira pela frente, eles sabem que vão enfrentar perigos. Então, galera, com todas essas impossibilidades, diante de todas essas informações que a gente está tendo aqui, a pergunta... Vou fazer novamente a pergunta, de 0 a 100%, qual a probabilidade de ter acontecido a missão Apollo 11? Sabe o que isso aqui está mostrando pra gente na nossa cara? Todas essas informações está nos mostrando que a exploração espacial é uma farsa. Da forma como nos contam, ela é uma farsa sim. Eles não exploram planetas além do sistema solar, eles não conseguem explorar planetas além do sistema solar, eles não sabem nem qual é a altitude exata que se começa o espaço, eles especulam, eles dizem que é a linha de Kármán, que começa a 100 km de altura, mas é especulativo, porque recentemente, em 2018, saiu um estudo dizendo que, saiu uma matéria dizendo que a NASA ia estudar onde acaba a atmosfera da Terra e começa o espaço. Pô, mas só agora? Só agora que eles estão tentando estudar para saber isso? Ué, mas eles já não conheciam essa informação? Isso já não deveria ser conhecido? É, deveria ser conhecido, porque em tese eles dizem que mandou o homem para a Lua em 1969. E mandou também em 1970, teve outras missões também. Então, se a NASA já explorou o espaço muitas vezes, e já foi para a Lua várias vezes, eles deveriam saber, no mínimo, onde começa o espaço, né, e onde acaba a atmosfera da Terra. Então, tipo assim, no mínimo, isso para mim é estranho. Você não desconfia disso, não? Pois é uma pergunta. Eu acho isso no mínimo estranho. Bom, então vamos lá, vamos dar uma analisada, né, na temperatura de cada uma dessas camadas atmosféricas, certo? Pois bem, então a temperatura na estratosfera ela aumenta conforme a altitude aumente, variando entre menos 51 graus no ponto mais baixo, né, na tropopausa, e menos 3 graus no ponto mais alto, que é na estratopausa, certo? Pois bem, então a tropopausa e a estratopausa, né, é a camada que está entre, né, a troposfera e a estratosfera, onde você está saindo da troposfera e já começa a entrar na estratosfera, né? Então, o que pode ser encontrado na estratosfera? Então, a camada de ozônio, aviões e balões climáticos, né, e também satélites acoplados a balões, né, não vamos esquecer de mencionar também, e câmeras também presas a balões estratosféricos que gravam, né, lá a Terra lá de cima, de grandes altitudes, e algumas aves. Então a temperatura na mesosfera, né, do contrário da estratosfera, a temperatura ela diminui conforme a altitude aumenta, variando entre menos 3 graus no ponto mais baixo, estratopausa, e menos 143 graus no ponto mais alto, a mesopausa, que é a região mais fria de toda a atmosfera terrestre. Tá entendendo? Ou seja, de todas as camadas, a mesosfera é a camada mais fria, então, que nós temos. Então, cada camada tem uma variação de temperatura, pressão,
né, e também de densidade, certo, galera? Bom, então vamos lá, temperatura na termosfera. Então, presta atenção agora, galera. A temperatura na termosfera pode variar de 500 graus a 2000 graus Celsius. Isso ocorre pois grande parte da luz solar é absorvida nessa camada. Então, o que pode ser encontrado na termosfera? Satélites, antigamente se encontrava ônibus espacial, a ISS se encontra hoje, né, segundo eles, a aurora boreal e a ionosfera, né? Pois bem, então, e a temperatura na exosfera, que é a última, que no caso seria a última camada. Então, devido ao fato de que a exosfera é quase vácuo pela ausência de interação entre as moléculas, a temperatura na camada é constante e fria. Então, o que pode ser encontrado na exosfera? Telescópio espacial Hubble, segundo eles, e alguns satélites, né? Pois bem, bom, então, meus amigos, já que a gente está ciente dessas informações, né, que a gente acabou de ver, então agora começam as nossas perguntinhas básicas, né? E a pergunta que eu faço é o seguinte: como que os caras foram capazes, no ano de 1969, criar uma roupa com um material tão poderoso que suportasse uma temperatura de 2000 graus Celsius? Como que os caras conseguiram criar uma tecnologia, desenvolver uma tecnologia tão poderosa, uma roupa, fazer uma roupa tão poderosa para manter os caras vivos lá no vácuo, né? E os caras não sofrerem nada, nenhum tipo de dano colateral, os caras voltarem para a Terra normalmente. E como que os caras construíram um módulo lunar tão poderoso que fosse capaz de suportar a essa temperatura? Galera, que material extraordinário é esse que esses caras criaram? Engraçado, né? Essas tecnologias, esses materiais extraordinários para atingir o espaço. Engraçado que esse tipo de coisa só é criado para atingir o espaço, né? Ou seja, para as coisas aqui do mundo real que acontecem na nossa cara, aqui na Terra mesmo, situações, né, muitas das vezes vidas poderiam ser salvas, né, se fosse usado um tipo de equipamento correto, se fosse usado um tipo de tecnologia correto. Por que os caras não pegam essas roupas dos astronautas e emprestam para os bombeiros? Porque se o cara tá num ambiente de vácuo com uma roupa, tá sendo protegido por ela, e se o cara consegue passar da termosfera no ambiente de 2000 graus Celsius, então os caras deveriam pegar essa roupa e emprestar para os astronautas também, sair entrando no meio do incêndio, num apartamento, num prédio, numa casa, para apagar o incêndio. Que tal? Que tal fazer isso? Seria muito útil. Por que essas tecnologias extraordinárias só são direcionadas para o espaço, para exploração espacial, para pisar na Lua, etc e tal, e essas coisas não são usadas aqui para situações do dia a dia? Muitas vidas poderiam ser salvas lá no desastre de Chernobyl, se fosse usado esse tipo de roupa aqui. Ia salvar o pessoal, tá entendendo? Mas não. Pois é, esse tipo de coisa que eu, tá entendendo? Que eu questiono, tá entendendo? Então, meu amigo, o que pode te convencer que um módulo lunar desse daqui, tá entendendo? Que parece mais uma lata velha feita de papel alumínio. Qual a garantia que você pode ter que isso aqui passou de todas as camadas atmosféricas, tá entendendo? E chegou na Lua e trouxe esses caras lá, levou esses caras pra Lua, tá entendendo? Tranquilamente os caras lá e tipo assim, e trouxe eles de volta pra Terra e os caras não desenvolveram nenhum problema, nenhum câncer, nada. Qual a garantia que você pode ter que esse Jeep aqui tava dentro desse módulo lunar aqui? Porque quando os caras chegaram na Lua, eles começaram a andar de Jeep lá na Lua, tipo, é bizarro. Qual a garantia que você pode ter que isso aqui realmente aconteceu? Qual a garantia que você pode ter que esse Jeep realmente, tipo assim, que os astronautas, que a roupa que eles estavam usando, que esse módulo lunar aqui seria suficiente realmente para manter esses caras vivos? E essa missão dá 100% correto, dá tudo certo? Meus amigos, a realidade não é essa, meus amigos. Tá entendendo? Sabe-se que é praticamente quase impossível, com as inúmeras impossibilidades que a gente viu no decorrer desse vídeo, a gente viu que há inúmeras impossibilidades, galera, do homem passar de 100 km de altura, passar da linha de Kármán, que é onde eles estimam que começa o espaço. E nem a NASA mesmo sabe onde começa o espaço. E a probabilidade desse feito ter acontecido, a probabilidade dos caras terem explorado a Lua, no meu ponto de vista, é zero. 0,0000000. Foi a mesma coisa que diziam engenheiros, físicos, alguns cientistas na época que questionavam essa farsa. Então, meus amigos, essas inúmeras impossibilidades, elas já acabam com a possibilidade do homem ter ido à Lua. Já acabam com a possibilidade da exploração espacial. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, galera, a gente tem que, usar a cabeça e pensar, raciocinar em cima dessas informações. O canal
os vídeos que eu faço aqui, o canal, ele não teria a menor graça se eu viesse aqui pra vocês, fizesse vídeo só negando as coisas. Não teria a menor graça, galera. O bom da coisa, o lado bom da coisa é pegar essas informações, analisar essas informações de forma minuciosa, de forma cuidadosa e apresentar as contradições, tá entendendo? Então, se eu ficasse aqui só negando tudo, não teria graça, galera. Tá entendendo? Eu não nego nada, eu só analiso as informações e eu gosto de pensar, eu gosto de raciocinar em cima dessas coisas. Tá entendendo? E levar o meu público a pensar. A proposta principal do canal sempre foi fazer as pessoas pensarem. Ninguém aqui é obrigado a acreditar em nada do que eu falo. Ninguém é obrigado a acreditar 100% com tudo. Tá entendendo? Sem ter o direito de questionar. Não, vocês podem sim deixar um comentário aí e, sei lá, e dizer, expor a opinião de vocês. Dizer se vocês concordam em algo ou não concordam. Tá entendendo? Porque seria até uma ditadura aqui da minha parte. Querer que todo mundo concordasse 100% comigo em tudo, percebe? E isso tá totalmente errado, tá entendendo? Não é a proposta do canal. A proposta é fazer as pessoas pensarem. Bom, então, meu amigo, se tudo isso aqui que eu apresentei nesse vídeo, se tudo isso aqui não serve como subsídio para te levantar no mínimo uma suspeita de que a ida do homem à lua e de que a exploração espacial são uma farsa, então eu não sei mais o que eu posso fazer, eu não sei mais o que eu posso te falar, meu amigo, eu não sei mais o que eu posso te apresentar aqui nesse canal, né? Mas enfim, espero que todos tenham entendido o raciocínio, meus amigos. O vídeo ficou um pouco longo, mas um vídeo bacana. Quem sabe a gente pode falar mais sobre esse assunto em outros vídeos, tá? É realmente bastante importante a gente tocar nesse assunto, tá? Dos perigos que a exploração espacial pode oferecer, porque isso nos sugere que realmente a possibilidade do homem ter ido à Lua e a possibilidade do homem explorar o espaço é pequena, tá entendendo? E a probabilidade disso ser uma fraude, ela é muito grande. Então, uma vez que há inúmeras impossibilidades de explorar o espaço e de ir à Lua, tá entendendo? Ou seja, compromete essas questões de exploração espacial, compromete essas missões de explorar Marte, explorar a Lua e etc e tal. Bom, vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado desse vídeo, aquele dedo no like. Então é isso, meus amigos. Depois a gente conversa mais sobre outros assuntos. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.